Rapaziada, eu vou fazer um novo vídeo para vocês aqui explicando só os algoritmos e de forma detalhada. Senão ia ficar muito gigantesco para eu fazer o slide, eu tô com preguiça. Mas vou explicar aqui para vocês. O first in, first out, basicamente ele empilha na fila para qualquer um dos elevadores poderem atender a chamada. A chamada que eu falo é a requisição do andar. Então, se alguém foi lá no andar 5 e apertou o andar 5, qualquer um dos elevadores vai poder ir até o andar 5 atender a chamada. Entendeu? Então, quando eu coloco first in, first out, eu não estou fazendo programação dinâmica nenhuma, eu só empilho na fila e os elevadores irão tirar da fila. E como que eu empilho? Eu passo o ID 3. Por quê? Porque o elevador 1 só opera quando for ID1. O elevador 2 só opera quando for ID2. Porém, se for ID3, ambos os elevadores operam. Isso funciona para todo o código. Near first, ou seja, near first, o mais próximo primeiro. Como que acontece isso? É basicamente o seguinte: quando o elevador para em uma posição nova, por exemplo, alguém fez uma chamada no andar 2. O elevador foi até o andar 2. Quando ele para no andar 2, ele recalcula novamente qual que é o caminho mais próximo para ele ir. Então, toda vez ele vai recalcular o mais próximo para ele ir. Por isso que chama near first, o mais próximo primeiro. Então, ele sempre recalcula o mais próximo primeiro nessa função aqui, ó, recalcular. O que essa função faz? Ela simplesmente chama a função principal, que é essa aqui. Ok? Então, o que acontece? Aqui, eu empilho na lista de chamadas, ou seja, alguém chamou no andar 1, alguém chamou no andar 2, alguém chamou no andar 3, eu vou empilhando isso aí numa lista de chamadas. Então, requisição 1, requisição 2, requisição 3. Tudo com ID-1. Lembra que eu falei que os elevadores só operam se o ID for igual ao ID dele ou igual a 3? Ou seja, se eu colocar -1, os elevadores não vão fazer nada, eles vão ficar parados. Por quê? Porque aí eu tenho que calcular a rota para saber qual elevador tem que atender a essa chamada. E o que acontece? Então eu venho para essa aqui, calcular best. Então quando o elevador estiver parado, ele vai chamar essa função, calcular best. E aí ele vai calcular aqui então. O que é esse best PFID? É o ID dessa chamada. Então eu tenho uma lista de chamadas, ok? Então, por exemplo, eu tenho uma lista com 5 chamadas. Se aqui for 4, significa que a chamada número 4 vai ser atendida. A chamada de D4, né? Caos. E aí a gente coloca aqui, por exemplo, o ID4, ó. Entendeu? Então, é esse ID aqui. Ele começa com -1 e o custo começa altíssimo. Por quê? Porque o custo sempre vai ser recalculado. Aí eu faço um for dentro de todas as chamadas. Então tem a chamada no andar 1, no andar 5 e no andar 10. Vou fazer o for entre o andar 1, o andar 5 e o andar 10. Aí para cada um dos andares eu verifico qual que é o ID desse andar. Então, se o andar não tiver ID nenhum atribuído a ele, significa que não tem elevador nenhum indo até ele. Ou seja, ele precisa de algum elevador ir até ele. Por isso que se ele tiver com ID -1, que foi o ID que eu atribuí aqui em cima, ó, algum elevador tem que ir até ele. Então eu pego o quê? Eu pego o alvo desse andar. Então, por exemplo, eu pego o andar atual, né? Então, por exemplo, eu chamei no andar 5. Eu vou pegar aqui, ó, o andar 5. E aí eu vou pegar aqui o andar 5. Por quê? Porque eu quero calcular o custo. Então eu pego aqui o correct level. O correct level é o quê? É o level do elevador. Então, é o level atual que o elevador está parado. Então ele vai pegar o level atual que o elevador está parado, né? O andar atual que o elevador está parado, menos o alvo, a posição, né? O target que o elevador quer chegar. E aí eu vou fazer um absoluto nisso, para garantir que não vai dar um valor negativo. E esse aqui vai ser o meu custo para chegar naquele andar. E aí eu vou verificar se esse meu custo for menor que o custo atual que eu tenho, eu simplesmente atribuo esse aqui como o meu melhor caminho e pego o ID desse for que eu estou percorrendo. Então eu vou sempre aqui atualizar para o menor caminho. E aqui, quando acabar esse for, eu venho para cá e faço o quê? Se eu tiver encontrado um caminho melhor do que eu tenho atual, ou seja, se for melhor do que -1, eu pego a minha lista com o ID desse caminho e eu atribuo o ID dessa chamada, o elevador, né? Então, por exemplo, apenas o ID desse elevador aqui vai poder atender essa chamada. Então, se aqui for o elevador 1, apenas o elevador 1 vai poder atender essa chamada. Ok? É assim que funciona o Near First. Near First, quer dizer, né? Aí eu tenho por region.
Como funciona o do Region? Aqui que a gente utiliza a programação dinâmica. Então eu vou vir dele por último. Nos outros também utiliza, né? Mas aqui utiliza mais. Eu vou vir no residencial. O que o residencial faz? Se o elevador estiver descendo ou subindo, eu vou atender a chamada apenas e somente apenas se o quê? Se a chamada estiver no mesmo sentido que o elevador está trabalhando. Então o que acontece? Se o elevador estiver descendo, eu só vou atender a chamada, ou seja, eu só vou parar no andar que a pessoa apertou, se for no mesmo sentido do elevador. Então, por exemplo, o elevador está descendo do 5 e ele está no 4. Descendo, né? Só que a pessoa apertou no 3. Significa que ele está descendo. Então, o elevador pode parar. Mas suponhamos que a pessoa tivesse apertado no 8. Ele não ia subir de novo, porque ele estava descendo. Ele iria ignorar essa chamada. E como que faz isso? Faz isso desta forma, né? Eu tenho aqui o Next Level. Aqui eu verifico o quê? Se o elevador 1 estiver rodando, se o elevador 2 não estiver rodando, se o elevador 1 não estiver rodando, e se eu tiver uma lista vazia, ou seja, ninguém fez nenhuma chamada ainda, os elevadores estão parados em stand-by, eu peço para ele calcular o melhor caminho. Ok? Eu peço para ele calcular o melhor caminho. Nossa, acabei de achar um erro aqui, né? Calma aí, vou dar uma pausa aqui e já vem. Não tinha erro nenhum não, eu que não observei. Então, se o elevador 1 tiver, se nenhum dos elevadores estiver trabalhando, eles estiverem em standby, eu chamo essa função aqui, ó. O que essa função faz? Ela calcula o melhor custo, ou seja, é mais fácil, é mais barato o elevador 1 ir até lá ou o elevador 2 ir até lá. Qual dos elevadores é mais barato para atender essa chamada? Aí, o elevador mais barato, ele vai atribuir o ID do elevador mais barato na chamada. Entendeu? Então eu vou criar aqui uma lista, eu vou adicionar na lista o ID do elevador mais barato. Ok? É simplesmente isso. Caso contrário, caso isso não aconteça, caso os elevadores estejam operando e a lista não esteja vazia, eu vou fazer aqui a verificação se ele está subindo ou descendo. Então eu entro nesse generics aqui, ó. Esse generics é chamado tanto para o elevador 1 quanto para o elevador 2. E aqui eu passo o alvo, né? Ou seja, eu passo o andar que a pessoa chamou. Então, por exemplo, a pessoa chamou no andar 5, eu vou passar 5 aqui, ó. Entendeu? E aqui é simplesmente a minha lista de chamadas anterior. E aí o que acontece? Eu venho para esse generics aqui, né? Aí ele verifica. Se o elevador que eu passei aqui, por exemplo, 1 ou 2. Então vamos supor o elevador 1. Se o elevador 1 estiver rodando, ok? Se o elevador 1 estiver rodando. Aí ele vai verificar o sentido do elevador aqui, ó. Se for igual a menos 1 e a chamada e o get target level, ou seja, o andar atual do elevador for maior que o target level, ele adiciona na lista. E aqui faz a mesma verificação. Se o elevador estiver subindo e o andar for menor, ele adiciona na lista. Caso contrário, ele me retorna falso. Se ele me retornar falso, significa que eu tenho que verificar para o andar 2. Eu tenho que ver se o andar 2 pode atender a chamada. Aí ele faz a mesma coisa para o andar 2. Se o andar 2 retornar falso, eu simplesmente falo aqui, ó, eu adiciono essa nova requisição à lista de requisições como ID3, ou seja, significa que qualquer elevador pode operar, pode atender essa requisição. Ok? E agora eu vou para o mais importante de todos, que é o que é o Region, que é a que a gente utiliza aqui bastante abstração. Ok? Vou beber uma água e já venho. Vamos lá, vou explicar para vocês agora. Esse cara aqui é aquele de blocos, ou seja, por exemplo, o andar 1, o elevador 1, só vai atender as chamadas quando ela for entre 1 e 5. E o elevador 2 só vai atender as chamadas quando ela for entre 5 e 9. E o que faz isso aqui? A gente está fazendo isso exatamente aqui. Então, eu verifico aqui, se o andar que eu chamei ele for maior que 5, eu simplesmente limpo minha memória e adiciono aqui para o elevador 2, ok? E aí eu falo para calcular o caminho. Caso contrário, caso ele seja menor que 5, eu adiciono ele para o elevador 1, ok? Adiciono para o elevador 1, aqui ó, falo para o elevador 1, limpo minha memória, adiciono para o elevador 1 e falo para recalcular o caminho. Depois de tudo isso, eu mando ordenar a lista. Por quê? Porque eu sempre pego o último elemento da lista, ok? Se eu vim aqui no meu Elevator Object, eu sempre pego o último elemento da lista aqui, ó, call, erase,
Ok? Se eu vim aqui ó, e ver a descrição, ó, é um ponteiro que itera sobre o próximo elemento do final, esta função, enfim, foda-se. Ok? Deu para entender, né? Então, por que que eu reordeno a lista? Porque eu quero colocar esses elementos no final da minha lista, ok? Então, por isso que eu preciso reordenar minha lista. Então, o que acontece? Para mim fazer isso, para eu fazer isso, né? Para eu calcular o melhor caminho, ao mesmo tempo calcular todos os caminhos possíveis, porque o que esta função faz? Além de ela ser por região, ela calcula os melhores, o melhor caminho entre todos os possíveis, ok? Então ela vai varrer todos os possíveis caminhos no universo desses caminhos e vai pegar o melhor entre eles. Então eu tenho que fazer uma recursividade infinita até achar os melhores caminhos. É como se fosse aqueles algoritmos que o professor mostrou de custo, entendeu? Que a gente tinha que calcular antigamente na ED 3. Então, para isso, eu tenho as minhas memórias aqui, ó. Que é o quê? Eu tenho uma lista, um vetor, né? Com os IDs, porque é um int, com os IDs de quem? Desses caos aqui, né? Então, por exemplo, com os IDs, ou seja, dos caminhos que eu já chequei. Eu tenho aqui uma lista dos melhores caminhos, que é o que eu vou adicionar aqui quando eu ordeno. E eu tenho aqui uma lista, um ID dos melhores caminhos. Esses dois, teoricamente, são iguais, mas eu tenho os dois por quê? Porque um eu quero apenas o ID para me remover da lista e o outro eu quero a posição de memória para me readicionar na lista, ok? Na hora que eu vou reordenar aqui. Então, eu tenho esses três vetores de memória. Toda vez que eu vou reiniciar, eu limpo eles aqui. Por isso que tem esse clear aqui em cima, ó. Eu limpo eles ali. Por quê? Porque eu preciso limpar minha memória. Toda vez que eu adiciono uma nova chamada, eu limpo minha memória. Então, se alguém apertou no elevador 5, no andar 5, para o elevador ir para o andar 5, ele vai chamar essa função. Se apertou por 6, ele vai chamar essa função. Então, toda vez que alguém aperta lá e faz uma requisição, essa função é chamada. Então, eu limpo minha memória e recalculo tudo de novo, ok? Então, o que acontece? Eu primeiro coloco um elemento na lista, né? Tanto para o 1 quanto para o 2. E aí, eu venho aqui para baixo para a função calcular best path. O que essa função tem como parâmetro? A posição, o andar atual do elevador, né? O floor atual, correct floor, né? O correct level, tanto faz. A lista de chamadas, ou seja, todas as chamadas que que já estão esperando ser atendidas. O mínimo level e o máximo level que o elevador opera. Por exemplo, se for o elevador 2, o mínimo é o 5 e o máximo é o 9. Se for o elevador 1, o mínimo é o 1 e o máximo é o 5, entendeu? Por isso que tem isso aqui, porque a gente vai precisar para verificar aqui embaixo. Novamente, assim como no anterior, eu coloco o Bash Path ID, que é o ID em cima desse caos. Então, o ID que eu consegui aqui, nessa função aqui, ele vai ser passado como parâmetro aqui, ó. Entendeu? Como se fosse aqui dentro. O custo eu coloco como máximo, porque sempre começa com custo máximo. Então, o que eu faço? A primeira vez eu entro dentro de todas as minhas chamadas. Eu pego, então, a posição que minha chamada atual quer ir. A posição que a chamada I quer ir. Por exemplo, essa chamada I, ela tá alguém apertou no andar 5. Ou seja, aqui vai dar 5 para mim, né? Aí eu vou pegar o 5 aqui. Eu vou verificar, nessa função aqui, content, que eu criei aqui em cima, se eu já não verifiquei esse caminho. Se eu verifiquei esse caminho, significa que eu já estou dentro da minha recursividade e eu não preciso verificar de novo, porque esse caminho já foi descartado. Ok? Aí, além disso, eu faço um E. E o quê? O meu target, ou seja, se o caminho que eu quero ir, se a chamada, o andar que eu quero ir, ele está dentro dos meus limites de operação, ok? Então eu tenho que verificar se ele está dentro dos meus limites de operação aqui. Se ele estiver dentro dos meus limites de operação, eu calculo o custo. Igual o outro que eu expliquei. Eu faço um absoluto, né? Para não dar valor negativo entre a posição, entre o andar atual do elevador e o andar menos o andar que ele quer ir. Isso aqui vai me dar um valor positivo ou negativo. Eu passo em uma função absoluta para me dar sempre um valor positivo e aí vai ser meu custo. Se meu custo for menor do que o custo atual que eu já tenho, eu reatribuo isso aqui como o meu melhor custo. Ok? E se isso sempre for meu melhor custo, significa que esse Best Path ID é diferente de menos 1, correto? Se ele for diferente de menos 1, significa que eu tenho que continuar minha recursividade, por quê?
Porque se todos os caminhos já tiverem sido calculados, esse for aqui nunca vai ser atendido e esse cara vai ficar como -1. Portanto, minha recursividade para quando ninguém mais pode ser atendido. Eu já achei todos os melhores caminhos. Se isso não aconteceu, eu entro dentro da minha recursividade. E aí o que eu faço? Eu adiciono o caminho atual, o BashPathID, o ID que eu acabei de achar, que é esse I aqui, ó, dentro do meu for, eu adiciono ele à minha lista de caminhos já verificados. Eu adiciono ele na minha lista de melhor caminho e eu adiciono ele à minha lista de ID de melhor caminho. E aí eu chamo a recursividade novamente. Eu chamo a recursividade novamente, só que desta vez passando o BashPathID como o próximo caminho que o elevador vai ir. Entendeu? Então eu estou fazendo uma previsão do futuro, como se o elevador já tivesse aqui. Ele não está ainda, mas como se ele já tivesse aqui, ele vai recalcular em cima da posição futura que ele vai estar. E aí eu vou fazer essa recursividade. Quando tudo isso aqui acabar, eu tenho que ordenar minha lista. Por que eu tenho que ordenar minha lista? Porque como é um ponteiro, eu estou mexendo nas posições de memória do meu ponteiro. E o outro elevador já vai estar operando. E aí vai dar merda, tá ligado? Então o que acontece? Eu faço o quê? Eu faço um for na minha função de ordenamento. Eu pego meu ponteiro das minhas chamadas, faço um for dentro da lista que eu acabei de adicionar aqui de melhores caminhos e removo todos eles da minha lista de chamadas. Por quê? Porque isso aqui está desordenado. Mas o meu array ordenado é esse aqui agora, ó. O target level BashPath. Eu tenho que colocar esse cara dentro agora dos meus caos. Então eu faço um for novamente em cima desse D e adiciono esse cara aqui na minha lista de melhores caminhos, na minha lista de chamadas. Portanto, eu reordenei minha lista com os melhores caminhos possíveis, colocando eles na última posição de memória da minha lista. E por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque meu elevador sempre pega a última posição de memória quando ele quer achar um próximo alvo para ele ir. Bom, é basicamente isso, cara. Se vocês não entenderam, aí eu não sei como explicar melhor. Eu vou ter que mandar o código para vocês, aí vocês vão ter que ler e entender.